Olá, estudante nota 10. Hoje eu vou lhe revelar o segredo para você aprender definitivamente Teorema de Pitágoras. Quando se fala em Teorema de Pitágoras, as questões ou vai aparecer triângulo retângulo, ou então você vai ter que desenhar um triângulo retângulo para facilitar o seu cálculo. Eu tenho este triângulo retângulo ABC. Por que ele é retângulo? Porque ele possui esse ângulo reto, representado por esse quadradinho, esse pontinho, e o ângulo reto, ele mede 90 graus. Em um triângulo retângulo, você tem que saber quem é a hipotenusa e quem são os catetos. A hipotenusa sempre será o lado oposto ao ângulo reto e também o maior lado. Os outros dois lados são os catetos. Neste caso aqui, quem é a minha hipotenusa? A hipotenusa é esse lado, representado pelo segmento AC. Então, eu vou chamar de H. Quem são os catetos? Os catetos são os lados representados pelo segmento AB, que eu vou chamar aqui C, que é de cateto, e também pelo segmento BC, que eu vou chamar de C. Por que, professora, que eu tenho que saber que a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto e também o maior lado? Porque o triângulo ele muda de posição. Ó. Você verá na primeira pergunta que esse triângulo retângulo ele já está em outra posição. Mas se você souber que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e também o maior lado do triângulo retângulo, você não erra nenhuma questão. Você também tem que guardar na sua mente a fórmula que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Isso aqui você tem que guardar na sua mente. O primeiro problema diz assim: observa o triângulo retângulo abaixo. Tem aqui esse triângulo ABC. Sabe-se que as medidas do segmento AB e BC são respectivamente 8 e 10 metros, ou seja, forma nessa ordem. Então, eu sei que o AB vale 8, então eu já vou colocar aqui 8M. E eu sei que o BC vale quanto? 10. 10 metros, então eu vou colocar 10M. O que é que o problema está querendo saber? Ele está querendo saber qual é a medida em metros do segmento AC. Como eu não sei qual é o valor, eu estou querendo descobrir, então vou chamar de X. Será que depois que nós resolver, nós vamos encontrar 13, 9, 6 ou 12? Então, como eu falei anteriormente, você tem que saber identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e também o maior lado. Neste caso, a hipotenusa vale 10. E qual o valor dos catetos? Um dos catetos vale X, que é o que eu quero encontrar, e o outro cateto vale 8. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Qual o valor da hipotenusa? 10. Então, fica 10 ao quadrado será igual x elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado, porque um cateto vale x, o outro cateto vale 8. Eu só substituir. 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, que 10 vezes 10 é igual 100. Será igual x ao quadrado, eu vou repetir. Aqui eu tenho mais 8 elevado ao quadrado. 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, que 8 vezes 8 é 64, então fica mais 64. Eu tenho 100 igual x ao quadrado mais 64. Eu vou apenas trocar a ordem, eu vou colocar x ao quadrado mais 64 será igual a 100, não vai alterar em nada. Agora aqui no primeiro membro, que é antes do sinal de igualdade, eu vou deixar
apenas o número que acompanha a variável. Neste caso, será x ao quadrado será igual. O 100, ele já está no segundo membro, eu vou só repetir. O 64, ele estava no primeiro membro positivo. Quando eu mudo um número de um membro para o outro, ele também muda de sinal, então ele vai negativo. Eu tenho que x ao quadrado é igual mais 100 menos 64. Tenho que lembrar do jogo de sinal. Se você não assistiu meu vídeo sobre jogo de sinal e regras de sinais, eu vou deixar no card na descrição do vídeo. Na adição e subtração, quando eu tenho sinais diferentes, o que eu faço? Faço a subtração e conservo o sinal do número que é maior em módulo. Ao lado desse 100, você não está vendo nenhum sinal. Quando não aparece nenhum sinal, existe um mais oculto. Então, 100 menos 64 resta 36, positivo, porque o 100 é maior em módulo. Então, aqui eu tenho resultado 36. Eu tenho o x elevado ao quadrado. Para eu resolver, o que eu faço? Eu ponho dentro de uma raiz quadrada. O meu x será igual. Esse expoente, ele vai passar a ser o quê? O índice da raiz. Quando eu não ponho nenhum índice na raiz, você tem que saber que existe o 2 oculto, que é esse 2 que estava aqui. E eu ponho 36 dentro da raiz. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que eu encontro 36? O 6. Então, meu x é igual a 6. Qual foi o valor do segmento AC que nós encontramos? Foi 13, 9, 6 ou 12? O valor correto foi 6. A alternativa correta é a letra C. A segunda pergunta diz assim: sabendo que as medidas de um triângulo retângulo podem ser representadas por x, x mais 5 e 25, sendo esse último referente ao maior lado, como ele está dizendo que é o maior lado, eu já sei que é a minha hipotenusa, porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e também o maior lado do triângulo retângulo. O produto dos valores dos lados desse triângulo é de letra A, 6.000, letra B, 7.500, letra C, 9.000 ou letra D, 4.500. Então, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, eu vou desenhar um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui esse triângulo retângulo, vou chamar de A, B, C. Ele me disse que o 25 é o maior lado, eu já sei que é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto e também o maior lado. Então, eu já sei que a hipotenusa é representada pelo segmento AC. Então, aqui eu já vou colocar sendo 25. E ele me disse que os outros valores é x e x mais 5. Eu vou chamar esse lado representado pelo segmento AB de x e vou chamar esse outro lado representado pelo segmento BC de x mais 5. Mas aí na sua casa, se você chamasse o segmento o lado representado pelo segmento BC de x e o lado representado pelo segmento AB de x mais 5, ele está errado? Não, você só tem que saber que o maior lado vale quanto? 25. Os outros não tem problema se alterar a ordem. Agora, o que eu devo fazer? Eu devo aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que eu sei o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos
elevado ao quadrado. Quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é 25, então fica 25 ao quadrado é igual. Tenho aqui um cateto que vale x, que fica x ao quadrado, mais o outro cateto é x mais 5 elevado ao quadrado. 25 ao quadrado é o mesmo que 25 vezes 25. 25 vezes 25 é 625, que será igual x ao quadrado, eu vou repetir. Esse sinal de mais eu vou repetir. Agora aqui eu tenho x mais 5 elevado ao quadrado. Aqui se trata de produtos notáveis. Aqui está se referindo a quê? Quadrado da soma. Se você não assistiu meu vídeo sobre produtos notáveis, eu vou deixar no card, na descrição do vídeo, onde eu expliquei detalhadamente tudo sobre produtos notáveis. Quando eu tenho quadrado da soma em produtos notáveis, como que eu faço para resolver? Em primeiro lugar, eu tenho que saber quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. O primeiro termo é o que aparece em primeiro lugar. O segundo termo é o que aparece em segundo lugar. O primeiro termo, neste caso, é x e o segundo termo é 5. Então, aplicando o macete de quadrado da soma, como é que eu faço para eu resolver quando eu tenho x mais 5 ao quadrado? Ficará o seguinte: quadrado do primeiro termo, ou seja, x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 5, mais quadrado do segundo termo, que é 5 ao quadrado. Fecha parêntese. O 625 eu vou conservar, o sinal de igualdade também, esse x ao quadrado e esse sinal de mais eu vou conservar. Por quê? Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Esse x ao quadrado eu vou repetir. Agora aqui eu tenho mais 2 vezes x vezes 5. 2 vezes x eu fico com 2x. 2x vezes 5 eu fico com 10x. Aqui eu tenho mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que 5 vezes 5 é 25. O 625 eu vou repetir, sinal de igual também, esse x ao quadrado também. Agora observe que eu tenho esse sinal de mais e tenho vários números dentro do parênteses. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer o jogo de sinal da multiplicação ou divisão. Na multiplicação ou divisão, quando eu tenho sinais iguais, fica positivo. Sinais diferentes, fica negativo. Aqui, ao lado desse x ao quadrado, você não está vendo nenhum sinal. Quando não aparece, existe um mais oculto. Então, mais com mais fica mais. Então, vou repetir aqui, mais x ao quadrado. Aqui eu tenho mais 10x, mais com mais fica mais 10x. Aqui eu tenho mais 25, mais com mais fica mais. O que eu vou fazer agora? Esse 625 eu vou repetir, esse sinal de igual também. Agora eu vou somar os termos que são semelhantes. Ao lado desse x ao quadrado, você não está vendo nenhum número, mas existe um oculto. Então, aqui eu tenho 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, eu fico com 2x ao quadrado. O mais 10x e o mais 25 eu vou apenas repetir. Agora aqui eu vou só alterar a ordem, não vai mudar em nada. Eu tenho 625 igual 2x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, eu vou colocar 2x ao quadrado mais 10x mais 25 será igual a 625.
Observe o seguinte, que esse x ele está elevado ao quadrado, então aqui eu tenho uma equação do segundo grau completa, onde eu tenho os três termos. Termo A, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, B, que é o termo que acompanha o x, e o C é o número que aparece sozinho. Só que eu vou ter que igualar essa equação a zero e vou ter que trazer o 625 para o primeiro membro com sinal trocado. Então, aqui ficará o 2x ao quadrado eu vou repetir, mais 10x eu vou repetir, o mais 25 eu vou repetir. Agora, o 625 eu vou trazer para o primeiro membro com sinal trocado. Porque quando o número muda de membro, ele também muda de sinal. Então, fica menos 625 será igual a zero. 2x ao quadrado eu vou repetir, mais 10x também. Agora eu tenho mais 25 menos 625. Tenho que lembrar do jogo de sinal, da adição e subtração. Sinais diferentes, faz a subtração e conserva o sinal do número que é maior em módulo. 625 menos 25 resta 600, só que negativo, porque o 625 é maior em módulo, então aqui fica menos 600 igual a zero. O que eu vou fazer para facilitar o meu cálculo? Eu vou dividir toda a equação por 2. 2x ao quadrado dividido por 2 resta x ao quadrado, mais 10x dividido por 2 fica mais 5x. Menos 600 dividido por 2 resta menos 300, que será igual. 0 dividido por 2 é igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Se você não assistiu meu vídeo sobre a equação de segundo grau, eu também vou deixar no card na descrição do vídeo. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, primeiro eu vou colocar quem é o valor de A. Eu sei que o meu A é o número que acompanha o x ao quadrado, ele vale 1. O meu B é o número que acompanha o x, ele vale 5. E o meu C é o número que aparece sozinho, ele vale menos 300. Agora, aplicando a fórmula, eu sei que delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. O meu delta será igual, o B é 5 ao quadrado, então fica 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 300. O meu delta será igual, 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5, que é 25. Aqui eu tenho menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 300 fica mais 1.200. Eu estou fazendo direto porque eu tenho um vídeo que fala sobre jogo de sinais e regra de sinais. Se você não assistiu, assista que você entenderá por que ficou 1.200 positivo. Porque na multiplicação ou divisão, quando eu tenho sinais diferentes, fica negativo, faz a multiplicação, a divisão normal. Sinais iguais, fica positivo e faz a multiplicação ou a divisão normal. Então, aqui eu tenho delta é igual a 25 mais 1.200, que é igual a quanto? 1.225. Isso é o valor do meu delta. Agora, eu vou ter que encontrar as raízes dessa equação. Por meio de qual fórmula? Eu tenho a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Então, o meu x será igual menos o valor de B. O B vale 5, então aqui fica menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Aqui,
nós encontramos o delta sendo quanto? 1.225 sobre 2 vezes o valor de A, que o valor de A é 1. O meu x será igual menos 5, mais ou menos a raiz de delta, qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que eu encontro 1.225, 35. Então, aqui fica 35 sobre 2 vezes 1 é igual a 2. A minha primeira raiz será igual a menos 5 mais 35 dividido por 2. Então, tenho que lembrar do jogo de sinal da adição e subtração. Menos 5 mais 35, eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, o que eu faço? Eu vou subtrair e conservar o sinal do número que é maior em módulo. Então, aqui vai ficar quanto? 30 dividido por 2, que 30 dividido por 2 é igual a quanto? 15. Agora, eu vou encontrar a minha segunda raiz. A minha segunda raiz, como aqui eu tinha colocado sendo menos 5 mais 35, então a minha segunda raiz será menos 5 menos 35 dividido por 2. Então, fica menos 5 menos 35 dividido por 2. Agora também eu vou ter que fazer o quê? O jogo de sinal. Na adição e subtração, sinais iguais, o que eu faço? Eu somo e conservo o sinal. 5 mais 35 é 40, só que negativo. Então, aqui fica menos 40 dividido por 2. Menos 40 dividido por 2, também tenho que lembrar aqui do jogo de sinal, da multiplicação ou divisão. Na multiplicação ou divisão, sinais diferentes fica negativo e faz a multiplicação ou divisão normal. Já vou colocar aqui o negativo. 40 dividido por 2 é igual a quanto? A 20. Nesse outro caso, aqui também faz-se o jogo de sinal da multiplicação ou divisão. Eu tinha sinais iguais, porque o 30 não apareceu nenhum sinal, era positivo. O 2 não apareceu nenhum sinal, mas você tem que saber que existe o mais oculto, tanto no 30 quanto no 2. Como eram sinais iguais fica positivo. Mas eu não preciso colocar esse mais aqui, porque se eu não coloquei, você tem que saber que existe o mais oculto. Observe que a primeira raiz nós encontramos sendo 15. E a segunda raiz nós encontramos sendo menos 20. Só que, como nós estamos se tratando de uma figura geométrica plana e estamos no ensino fundamental, essa raiz negativa, ela não vai me servir. O valor que vai me servir é o valor que nós encontramos da raiz positiva, que foi 15. A professora, acabou o problema? Não, não acabou, porque o problema, ele não está querendo descobrir, não é o valor das raízes. O problema, ele está querendo saber é o produto dos valores dos lados desse triângulo. Então, observe que eu tenho um dos lados que vale 25, o outro lado vale x e o outro lado vale x mais 5. Então, onde tem o x, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir por 15. Eu vou desenhar novamente outro triângulo aqui embaixo. Então, aqui eu tenho esse outro triângulo, porque agora eu vou já colocar os valores de cada lado. Nós já sabíamos que o maior lado vale 25. Agora, esse lado aqui, representado pelo segmento AB, que é x, eu vou trocar pelo valor do x que nós encontramos, que foi quanto? 15. E esse outro lado que eu tenho x mais 5, eu vou substituir. O x vale quanto? 15. 15 mais 5 é 20. Só que o problema, ele está querendo saber é o produto entre esses três valores. Então, nós vamos fazer a multiplicação entre eles.
Fazendo a multiplicação entre eles, ficará 20 vezes 15 vezes 25. Eu vou fazer pelo método que eu acho mais rápido, mas se você não sentir segurança nesse método que eu vou fazer, que é um macete bem rápido e prático, você pode fazer a multiplicação tradicional, só que você vai gastar mais tempo. Quando eu tenho 20 vezes 15, como que eu faço? Eu multiplico. Eu sei que 2 vezes 15 é 30, então eu ponho 30, acrescento 0 aqui. Ficou 300. 300 vezes 25. Agora eu faço o seguinte, 3 vezes 25, eu sei que é 75. E esses dois zeros, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar. Então, qual é o valor do produto dos lados desse triângulo? Nós encontramos 6.000, 7.500, 9.000 ou 4.500? Nós encontramos 7.500. Nós encontramos 7.500. Recapitulando, o segredo para você não errar nenhuma questão sobre Teorema de Pitágoras é o seguinte: você saber que a hipotenusa em um triângulo retângulo é o maior lado ou o lado oposto ao ângulo reto. Você saber também a fórmula, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Se você não for inscrito ainda neste canal, inscreva-se e compartilhe com o maior número possível de amigos seus. Fique ligadinho no meu canal. Toda semana temos novos vídeos. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.